Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou André Moraes, sou médico corredor, estou aqui com Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Juliana Rocha, médica formada pela Santa Casa, com clínica médica pelo HC da Faculdade de Medicina da USP e médica endocrinologista também pela Faculdade de Medicina da USP, e a minha esposa, que me deu o maior presente que a vida me deu, que é o meu filho Vinícius. Sejam muito bem-vindos e vamos falar hoje sobre um ponto muito importante, que traz muita gente para a corrida. Vamos falar se corrida emagrece. Então precisamos de um endocrinologista para ajudar a responder essa pergunta que eu sei que está na cabeça de muitos corredores. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Juliana? Tudo ótimo. Fala, André. Fala, Juliana. Prazer, ouvintes, estar aqui novamente com vocês hoje. O tema é polêmico. Eu, como treinador, recebo muitas pessoas, muitos atletas que querem começar a correr para emagrecer, né? Isso é muito comum, as pessoas buscarem a corrida ou buscarem uma atividade física, um exercício físico para redução de peso corporal. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Será que a corrida sozinha, isolada, dá conta dessa meta aí, desse objetivo? A gente precisa de outras coisas associadas. Então, legal demais aí, Ju, por você ter topado participar desse episódio. Para quem não sabe, ela já participou de outro episódio aqui, um episódio que nós tivemos somente com mulheres. Quem não ouviu, confere lá, é um dos primeiros ali do quilômetro 41, acho que episódio 12, 15, alguma coisa do tipo. Então, confiram lá depois. Então, Juliana, obrigado aí por ter topado. Imagina, obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês, adorei o convite. Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito do trabalho de vocês, não é fácil toda semana trazer tanto conteúdo embasado em ciência para quem gosta de corrida, muito legal. Obrigada por me chamarem. Vamos discutir tudo isso hoje. Boa. Vamos lá. Então, assim, antes de mais nada, a gente vai falar bastante aqui sobre emagrecimento, atividade física e sobre o quão complexo é esse processo, né, de emagrecer. A Juliana sabe muito bem, convive com isso, né? Ela atua muito nessa área. E uma coisa básica, acho que uma premissa aqui para a gente desenvolver uma conversa é entender o que precisa acontecer com o indivíduo para que ele, de fato, emagreça. Então, assim, a gente sabe que para a gente perder peso, a gente precisa ter um déficit calórico ali no nosso gasto energético total do dia, né? O que os trabalhos mostram para a gente é que a gente precisa ter um déficit de 500 a 1.000 calorias dia para a gente conseguir perder peso. A gente poderia, né, até pensar, então tem duas possibilidades de a gente fazer esse déficit calórico, né? A gente poderia comer menos, 500 a 1.000 calorias na nossa dieta todo dia, ou a gente pensa, não, se eu corro, se eu faço exercício, né, eu olho lá quanto deu quanto que eu gastei naquele exercício, então eu posso gastar 500 a 1.000 calorias dia e eu também vou emagrecer. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né, essa conta, em relação principalmente ao exercício, né, que tudo aquilo que a gente gastou, de fato a gente gastou e a gente não vai ter nenhuma compensação. Então, é isso. Eu acho que como mensagem, para concluir, a gente precisa de um déficit calórico. Então, mas aí a gente vai discutir melhor aqui se é melhor pela dieta ou se o exercício isolado gerando esse déficit também funciona. Então é uma continha de mais e menos, e se fechar com 500 negativo diariamente, a princípio, a gente sabe que não é tão simples assim, mas a princípio a pessoa vai começar a emagrecer. Exatamente. Exato. Perfeito. Vou puxar mais um gancho aqui, que a Ju comentou a questão de compensações e tudo mais, né? Vou levantar mais um ponto, que é também a questão de quantas calorias, né, um indivíduo que buscou a corrida como forma de emagrecimento vai gastar ali por hora de exercício, né? Então a gente sabe que a corrida, entre outros esportes, entre outras modalidades esportivas, é uma modalidade que gasta bastante caloria, né? É uma modalidade que a gente tem um gasto calórico bem alto, né? Então, eu até busquei aqui uma pessoa de 70 quilos, por exemplo, correndo a 8 km por hora, gasta aproximadamente 600 calorias por hora. Mas aí tem uma questão, né? Muitas vezes aquela pessoa que busca a corrida como forma de emagrecimento é uma pessoa que está acima do peso, é uma pessoa que às vezes pode ter um histórico de sedentarismo, uma pessoa que não vai aguentar correr durante 1 hora, 8 km por hora. Então, ela vai ter ali um treino com uma duração menor,
ela vai alternar caminhada e corrida. Então, outros parâmetros vão fazer com que ela talvez não chegue nessa quantia, né, de calorias por hora perdida. Ou seja, imagina só, alguém que buscou a corrida como forma de emagrecimento, talvez numa sessão de treino, ela gaste 250, 300 calorias. Então, pensando ali no valor que a Ju trouxe de 500 mil calorias por dia para uma redução significativa no peso corporal, a gente já levanta uma questão, né? Será que um treino de uma pessoa que está começando a correr e buscando o objetivo de perda de peso, será que somente o treino de corrida vai ser suficiente para que ela consiga essa redução? E tendo em vista também que ela não vai treinar todos os dias. Então, imagina só, 3 sessões semanais com 300 calorias perdidas por sessão. Será que é o suficiente? Também levanto esse ponto aí. Uma coisa que eu acho que vale a pena, que a corrida tem esse estereótipo, né? Até porque quando a gente vê uma prova, quando a gente vê um corredor profissional, ou mesmo quando a gente vê lá um maratonista, a gente já imagina aquela pessoa super magra, né? Então você já imagina de um queniano, aquela pessoa magra, pele e osso, geralmente menos de 10% de gordura corporal. E isso faz, eu acho, com que as pessoas tenham uma tendência de achar que é só começar a correr que eu vou ficar igual o queniano, né? E aí, a pergunta que me vem na cabeça, Juliana, é quando a gente pega a corrida e compara com outras atividades, assim, que seja outros tipos de exercícios aeróbicos, como natação, quais são as diferenças, quais são as particularidades dessa modalidade em relação às outras, nesse sentido, né, de perda de peso? Tá, então, a corrida, como o Murilo bem falou, realmente tem um gasto calórico ali bem importante. Se a gente for comparar, assim, entre os exercícios aeróbicos, né, então, corrida, natação, eu não achei muito estudo, né, para trazer aqui para a gente discutir a diferença, se teria uma diferença. Eu acho que muito tem a ver também com a aptidão do indivíduo, né, aquele exercício que ele vai executar da melhor maneira possível, que ele vai conseguir dar seu máximo, aí o gasto calórico vai ser maior. Mas, assim, o que a gente tem, que eu encontrei para trazer para a gente de estudo de gasto calórico, né? Então, assim, tem um estudo até brasileiro, né? Uma meta-análise que saiu num jornal inglês de medicina esportiva de 2019, que comparou treinos aeróbicos, ambos, né? Mas um sendo contínuo, por exemplo, ou outro treino sendo treinos intervalados, né, com sprint ali. E aí era intercalando corrida com mais moderada, com corridas mais intensas, né, nesses intervalados. E o que ele mostrou, né, por exemplo, que talvez se a gente correr de maneira intervalada, com sprints, atingindo frequência cardíaca máxima, a gente pode ter no longo prazo ali, os trabalhos eram de 4 a 12 semanas, né? Então também não eram tão longo prazo, mas a gente pode ter uma maior perda de porcentagem de gordura corporal com esses treinos intervalados, assim. Mas também que foi significativo estatisticamente, mas que também não é uma grande diferença. Por exemplo, nos treinos intervalados, as pessoas tenderam a perder 400 gramas a mais do que aqueles que fizeram no treino contínuo, né? Então, a perda de peso ali no intervalado foi em torno de 1,6 quilos e a do treino contínuo de 1,2 quilos, né? E isso em pessoas que estavam comendo normalmente, né? Não foi uma perda de peso significativa, só com o exercício físico, mas teve essa diferença aí, né? Então, até é um trabalho que levanta algumas perguntas, né? Que, na verdade, não traz muita resposta, mas que eles levantam as questões, né? Do que será que acontece? Será que quando a gente treina de maneira intervalada, a gente consegue manter mais tempo ali na zona de treinamento de frequência cardíaca máxima? Então, a gente consegue gastar mais calorias naqueles momentos, porque a gente consegue tolerar menos tempo dentro de exercícios muito intensos, e quando a gente está fazendo contínuo, a gente começa ali, dali a pouco a gente, sei lá, deixou rolar e diminuiu a velocidade? Ou será que o treinador fica mais perto e fica vendo mais ali quando a pessoa está fazendo o intervalado e quando está no contínuo a pessoa fica mais solta? Ou será que existe
um gasto energético maior depois de treinos mais intervalados, mais intensos, um gasto energético maior para a pessoa recuperar ali, né, a saúde, músculos, os estoques de glicogênio, e isso levaria a uma perda calórica maior. Então, assim, os trabalhos são muito difíceis de serem avaliados, sabe? Eu acho que porque é muito difícil isolar só o exercício, né, e não conseguir avaliar e não colocar outras variáveis ali junto. Então, por exemplo, como que está a alimentação dessa pessoa, como que está o sono, como que é, sei lá, a dinâmica familiar dela. Então, é muito difícil, assim, né? Então, eu achei, não sei se vocês já querem falar alguma coisa sobre isso, mas, assim, tem um outro estudo só, já para citar essa comparação de modalidades, né? Uhum. E é um estudo observacional, né, de 2013, já um pouco mais antigo, que comparou caminhada e corrida, né? Então, eles pegaram lá no tempo zero, esse já é um estudo mais longo, pegaram os indivíduos e fizeram ali um questionáriozinho e fizeram as medidas antropométricas desses indivíduos. Então, peso, altura, circunferência abdominal. Então, tá, esse pessoal caminha, esse pessoal corre, já era a rotina deles. Vamos ver eles daqui 6 anos, como que eles ficaram, né? Será que quem perdeu mais peso, quem perdeu mais circunferência abdominal, o que aconteceu? Então, o que eles viram? Que primeira coisa, no tempo zero ali no basal, eles viram que geralmente as pessoas que tendiam a caminhar eram mais pesadas do que aquelas pessoas que já corriam. Então, tinham um peso maior, às vezes indivíduos com sobrepeso, obesidade. Então, isso é uma coisa. Então, eles não avaliaram ali, depois de 6 anos, o peso absoluto, mas avaliaram a variação desse peso, né? E o que eles viram depois de 6 anos? Que as pessoas que corriam, em relação àquelas que caminhavam, elas tinham uma maior... Eu não tinha, assim, a gente tem que... Só uma parte aqui antes, a gente tem que pensar que ao longo do tempo também a nossa tendência é ganhar peso, né? Cada ano que passa a gente tende a ganhar. Então, pensando aí nesses indivíduos 6 anos depois, o que foi visto? Que aqueles indivíduos que corriam ganharam menos peso ao longo do tempo, ou até perderam em relação àqueles que caminharam, né? A variação do peso e da circunferência abdominal foi maior entre quem correu do que quem caminhou, né? Então, é o que a gente meio que tem na literatura aí de evidência que eu trouxe. Não sei se vocês têm alguma outra referência, mas é isso, assim, de estudo mesmo. Mas a gente conversa mais um pouco sobre o que é melhor, né? Qual o exercício e tal. Sobre esse estudo, esse segundo que você citou, Juliana, já tem um viés de cara, né? Eu fico achando os viés, as pessoas falam os estudos, eu fico achando que, assim, você concorda, vamos ver se você concorda comigo. Você pega lá uma pessoa que no D0 ela já era um pouco mais pesada, não conseguia correr. Então, provavelmente o metabolismo basal, ou seja, o quanto essa pessoa gasta de caloria num contexto de não fazer nada de atividade, já devia ser um pouco mais lento, ou uma pessoa que já tem uma tendência ali a ter uma alimentação um pouco mais inadequada. Comparado com aquela pessoa que já corria, que já era mais leve, é um indivíduo completamente diferente, né? E aí você comparar esses dois indivíduos de forma tão... que eles são no D0, eles são tão diferentes, já fica muito enviesado. Então você não... Claro, concordo. É a dificuldade que você falou, e é o que eu acho que esse é um dos grandes pontos e que é o que torna esse episódio, por um lado, tão interessante, por outro lado, tão desafiador. É essa dificuldade mesmo que de isolar, que você falou, e eu concordo. A obesidade, eu aprendo isso todos os dias com a Juliana, é uma condição extremamente complexa. É uma coisa que envolve hábitos culturais, hábitos alimentares, questões socioeconômicas, questões familiares, questões emocionais, profissionais, né? Por exemplo, pessoas que trabalham à noite costumam ter hábitos alimentares piores, e eu percebo isso porque eu não trabalho à noite todo dia. Quando eu trabalho eu tenho vontade de comer doce, que eu não tenho vontade de comer doce quase nunca. Então, assim, estou dando exemplos aqui para você já começar a quebrar um pouco, assim, logo de cara, né? Essa ideia de que, eu vou começar a correr, eu vou começar a emagrecer, né? Então, acho que isso já começa a mostrar a complexidade desse tema. Por trás
do déficit calórico, né, dessa conta, que muitas vezes parece simples, tem todos esses outros aspectos aí que o André mencionou, né, uma questão muito, muito difícil, muito complexa mesmo. Também vou puxar um outro gancho aqui, técnico, né, também. A Ju mencionou a questão do treino intervalado, né, com uma ligeira diferença ali na capacidade de levar, né, uma perda do percentual de gordura corporal. Se eu não me engano, né, André, a gente mencionou algo semelhante ali no nosso episódio sobre treino intervalado, e aí também vou fazer um adendo aqui, que parece que eu estou jogando contra a corrida, não é isso, mas estou levantando aqui alguns pontos que merecem cuidado, né, na prescrição do treinamento, que é a seguinte: a gente sabe que a corrida é um exercício que envolve um impacto, né, envolve ali mais ou menos 3 vezes o peso corporal em cada uma das passadas que a gente dá, então isso a longo prazo pode ser algo que, se não bem administrado, pode levar a lesões musculoesqueléticas. Então, beleza, a gente entendeu que o treino intervalado ele nos mostra ser mais benéfico para a perda de gordura corporal. Mas será que uma pessoa, ainda mais uma pessoa com sobrepeso, ou muitas vezes com obesidade, ela vai poder fazer todas as sessões dela de forma intervalada, vai fazer sessões somente intervaladas, com intensidade do exercício super alta, né? E a gente já falou muito isso aqui também no podcast. A importância de fazer treinos leves, a importância de a gente administrar muito bem a carga de treinamento, então a intensidade tendo que ser muito bem manejada, isso é muito importante, né? Então, talvez uma pessoa, talvez nenhuma pessoa, nenhum corredor deva fazer todos os seus treinos semanais no estilo intervalado. Então, a importância dos treinos de rodagem, os treinos em baixa intensidade. Então, por mais que eles sejam mais efetivos, a gente não pode administrá-los em todas as sessões para um atleta de corrida. Sim, muitas vezes esses indivíduos com sobrepeso, obesidade, também têm algumas comorbidades, né? Então, diabetes, hipertensão, pressão alta. Então, também fica mais complicado fazer esses treinos intervalados, eventualmente algum risco cardiovascular, né? Que esse estímulo intenso ele também não vai tolerar. Então, a gente tem que ver exatamente, tanto pela questão de lesão que você mencionou, como essas outras questões de saúde, sem dúvida. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, e assim, o Murilo falou, a gente não vai puxar sardinha para corrida. Aliás, quem viu o episódio da saúde mental vai perceber que a gente não está aqui para defender a corrida em primeiro lugar. A gente está aqui para trazer e tentar jogar uma luz no que existe de conhecimento sobre o assunto, e até para a gente tratar todos os temas, né? No caso, o dia de hoje o tema é emagrecimento, mas de uma forma madura, sem paixões, né? Às vezes a gente se perde um pouco na paixão, porque a gente realmente gosta muito, mas é óbvio que não é isso que a gente visa. A gente visa trazer informação de qualidade. Uma coisa, Juliana, que eu acho interessante, que eu acho que a gente pode explorar, já aviso que não estava na pauta, mas que eu acho que é muito interessante. E aí a gente vai fazer o link aí em relação a importância de outros tipos de atividade física além da corrida. Mas eu acho que uma preocupação, isso foi até uma coisa que você me falou, quando uma pessoa emagrece, ela perde gordura, mas ela também corre o risco de perder massa magra. E eu queria saber, do ponto de vista da corrida, em relação a outros tipos de atividade, se esse é um risco, a pessoa começar a perder peso, mas porque ela está perdendo massa magra. Para traduzir massa magra, gente, está falando de líquidos, mas principalmente a musculatura, né? Então, que é aquela coisa que a gente não quer perder. E uma pessoa começa a fazer atividade física, principalmente a corrida, só corrida, ela pode correr esse risco, ou estou enganado? Sim, sem dúvida. Qualquer pessoa em processo de emagrecimento, né, sempre tem esse risco. Um pouco de massa magra, um pouco de massa muscular, sempre a gente vai acabar perdendo, ainda mais na corrida, né, com esse exercício que é um exercício aeróbico que pode ser muito intenso. A gente pode, de fato, mesmo com uma alimentação saudável, adequada em proteínas, se a gente não cuidar e talvez associar um exercício resistido, né, uma musculação, algum treino de força junto, existe grande chance, sim, da gente perder massa magra nesse processo de emagrecimento. E isso é muito ruim, né, no processo de emagrecimento, porque o nosso objetivo sempre é minimizar essa perda de massa muscular, porque a gente sabe que quando a gente emagrece e a gente perde muita massa muscular, a gente acaba perdendo muito metabolismo basal. Então, a nossa taxa metabólica cai muito.
E isso faz com que, no longo prazo, seja mais fácil a gente reganhar esse peso perdido. Então, baseado nisso que você falou, que você puxou aí, é muito importante quando o corredor vai começar e tá firme aí na corrida, como vocês já falaram aqui no podcast diversas vezes, começar uma musculação, apesar de muitas vezes o corredor não gostar, tanto para evitar lesão e poder manter correndo, como também para minimizar a perda de massa magra durante o processo de emagrecimento. É essencial, junto com o aporte proteico adequado da dieta, né? Que também é essencial para evitar que isso aconteça. Juliana, só explica um pouquinho, não vamos deixar passar esse termo, que eu acho que é um termo que é um pouco técnico, talvez algumas pessoas possam não entender. Fala pra gente o que é metabolismo basal e o que é, você falou taxa metabólica, né? Alguns termos aí que talvez nem todo mundo explica pra gente, esses dois conceitos. Então, quando a gente vai pensar assim, né, quanto que o nosso gasto energético total do dia, né, ele soma o quê? Ele soma a nossa taxa metabólica basal. O que é isso? Se eu passasse o dia inteiro acamado, deitado, sem fazer um movimento, quanto de calorias o meu corpo gastaria para manter meu coração batendo, meu sangue circulando, meu pulmão respirando, para processos vitais mesmo. Essa é a chamada, então, taxa metabólica basal, né, que varia ali para mulheres de 1.200, 1.500 quilocalorias dia, e para homens um pouco mais, 1.600, 2.000 quilocalorias dia. E a gente sabe que essa taxa metabólica basal, ela é diretamente proporcional à massa magra, massa muscular daquele indivíduo, né? Então, quanto menos músculo, menor essa taxa metabólica basal. Isso é uma parte do quanto a gente gasta de energia todo santo dia. Como a gente quem não é acamado, né, a maioria, então os corredores não são acamados, a gente faz atividades do dia a dia, né? A gente vai para lá, vai para cá, leva filho na escola, enfim, mil coisas. E então a gente acaba somando aí um gasto energético ativo, né? Isso só nas atividades do dia a dia mesmo, que vai somar nessa taxa metabólica basal. Quando a gente coloca uma atividade física, a gente aumenta esse gasto energético ativo, né? Então a gente aumenta o nosso gasto energético total diário. Não sei se ficou claro aí, Ficou né? claro, Então tem o ficou basal claro. e o ativo, né? Das atividades. Pode falar, termina, conclui. Não, e é isso. E isso é importante a gente saber, né? Que quando a gente coloca uma atividade física, então a gente vai aumentar esse gasto ativo, mas é bem importante a gente saber também que esse gasto energético total aí, aparentemente, pelo que a gente percebe pelos estudos, ele gira dentro de um limite biológico aceitável, sabe? Não é assim, a gente vai fazer... Então tá bom, então eu vou fazer muito, muito, muito exercício e eu vou aumentar o meu gasto energético total do dia para 10.000 calorias e aí eu vou emagrecer muito, sabe? Parece que isso não acontece. Existem alguns mecanismos de defesa que não deixa o nosso corpo subir demais esse gasto energético total. Interessante. E uma coisa que é uma coisa que eu percebo, até pelo relógio, que mesmo nos dias que eu faço muita atividade, eu não consigo superar em gasto calórico ativo o meu gasto calórico passivo. Domingo passado eu corri uma meia maratona e gastei lá 1.400 calorias. E eu fui ver, né, o Garmin ele coloca em azulzinho o basal e em vermelhinho o ativo. E a torrezinha vermelhinha era menor que a azul. Então, assim, aqui a gente já começa a entender a complexidade de você querer somente com o seu gasto ativo entrar em déficit calórico. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas me corrija se eu estiver errado, Juliana, mas a taxa metabólica basal ela é maior do que normalmente, né, do que a taxa metabólica, do que o gasto calórico ativo. Exatamente, exato. Perfeito. Exato, a gente vai ver, em média, se a gente for somar, né, o gasto calórico, a taxa metabólica basal com o gasto ativo do dia, a gente varia ali, os homens em torno de 2.400, até 3.000 calorias dia, somando tudo, então gasto energético total, e as mulheres variam ali de 1.800 a 2.200 calorias dia, 2.400. Então, a gente não passa muito disso, não, porque a gente tem mecanismos de defesa para isso.
que eu posso Boa. explicar melhor agora, ou depois a gente pode falar mais sobre isso. Deixa o Murilo falar e a gente fala sobre isso depois. Tá bom. Não, eu ia falar que até porque, né, André, quando a gente treina, a gente faz também com que o nosso metabolismo basal fique mais acelerado, né? A gente aumenta nosso metabolismo basal, que é o efeito EPOC, né? O efeito de gasto energético pós-exercício. Então, pós uma sessão de corrida, pós uma sessão de musculação, por exemplo, a gente tem uma série de processos no nosso corpo que começam a se acelerar, né? Então, por exemplo, para a gente restaurar nossos estoques energéticos, restaurar ali os estoques de glicogênio muscular, reparar os microdanos musculares que foram causados, entre várias outras coisas. Então, a gente acaba, depois do exercício, também a gente continua gastando mais energia, né? Fazendo com que o nosso metabolismo basal fique mais alto. Então, por isso que é muito difícil, né, a gente ter um gasto ativo superior ao metabolismo basal, até porque o próprio exercício faz com que o basal fique acelerado até mesmo 72 horas depois de uma sessão de treino, né? E um outro ponto também, a Juliana falou uma coisa muito legal, né? Que foi a questão da corrida ser um exercício muito catabólico, né? Então, a corrida sozinha, se o atleta só faz treino aeróbico, né? E a corrida entra nesse ramo, faz com que a pessoa tenha uma tendência de perder muita massa muscular, né? E isso faz com que o metabolismo basal dela possa até ficar mais baixo, né? Então, a musculação, ela tem um efeito contrário, né? Um exercício anabólico faz com que a gente tenha uma tendência, claro, desde que a dieta também esteja bem alinhada, de ganhar massa muscular. Por isso que pensando assim, se a gente fosse escolher um exercício só para perda de peso, talvez a musculação também fosse uma opção bem interessante, porque mesmo tendo um gasto energético ali da sessão propriamente dita menor do que a corrida, faz com que a gente tenha uma tendência de ganhar massa muscular, né? Se a dieta estiver bem alinhada e o treino for efetivo, fazendo com que o nosso metabolismo basal fique mais acelerado. E também há um gasto energético, como eu falei agora, pós-exercício, muito alto com a musculação também, porque a gente tem que reparar todos os danos musculares que a gente causou na sessão de treinamento. Perfeito. Não, isso eu acho que a gente raramente crava coisas aqui, mas essa a gente vai cravar aqui. Mundo ideal é você aliar, né, para a saúde, né, e não só para perda de peso, aliar atividades aeróbicas e anaeróbicas. Então, exercício resistido, que pode ser, não necessariamente precisa ser musculação de academia, pode ser o crossfit, pode ser o crossfit já é uma mescla, né, dos dois, né, natural. Você aliar essas duas modalidades é com certeza o melhor dos mundos, né? E uma coisa que a Juliana me contou e eu até vou contar depois eu fico me vigiando para ver se eu tô caindo nos mecanismos compensatórios. Mas fala um pouquinho, Juliana, desses mecanismos compensatórios, porque isso realmente é algo que acho que alguns ouvintes vão ficar um pouco chateados de saber. Mas fala pra gente qual é a casca de banana que o nosso corpo coloca aí nesse processo de emagrecimento. Então, por que muito você foi estudar, né? Então, por que né, eu faço exercício, eu gero um déficit calórico, e por que só fazendo exercício, se eu comer de maneira livre, seguir a minha vida normal, por que eu não emagreço? Então, o que a gente viu, né? O que se vê aí na literatura? É que a gente tende a aumentar a nossa ingesta calórica quando a gente faz mais exercício. Então, isso é um mecanismo de defesa, voltando lá, evolutivamente, a gente foi feito para armazenar energia. A gente não tinha essa disponibilidade de comida que a gente tem hoje, né? Quando surgiram os primeiros seres humanos. Então, é habitual. Então, se a gente comer livremente, não tiver um olhar atento ali, quando a gente faz atividade física, a gente tende a compensar essa perda calórica, aumentando a ingesta alimentar. Alguns estudos mostram, inclusive, que a gente acaba aumentando 2 a 3 vezes o número de calorias que a gente perdeu. Então, se a gente gastou 200, a gente tem que comer 600 calorias a mais no dia, se a gente não presta atenção, sabe? Isso é um mecanismo de compensação. Infelizmente, Outro não é mecanismo o único. Não é o único. Outro mecanismo de compensação, o nosso corpo é natural, assim, ele tende, naquele dia que a gente treina, a gente tende a se movimentar menos no resto do dia. Então, assim, muitas vezes, sem a gente perceber, quando a gente vê, a gente passa mais tempo sentado,
deitado, ou ia subir uma escada e não sobe, não é uma coisa consciente. O nosso corpo mesmo lança a mão disso. E, além, isso que o Murilo falou é muito legal, que realmente, né, imediatamente após o exercício, realmente existe um aumento da taxa metabólica para compensar todo aquele dano ali, né, celular que foi feito, repor estoque de energia que foi gasto. Mas no longo prazo, o que a gente vê, que não vai dar para a gente ver no relógio, isso é com estudos muito específicos, né, com água duplamente marcada, enfim, acho que nem vale a gente entrar aqui, mas assim, que mede a taxa metabólica basal, o nosso corpo, quando a gente aumenta o nosso gasto ativo, a gente faz mais exercício, ele tende a diminuir a nossa taxa metabólica basal em outros processos biológicos. Então, por exemplo, ele fica mais, vamos dizer, econômico, né? Então, assim, para fazer ali na resposta, as calorias que ele ia gastar ali para fazer a resposta imune, para fazer os processos de metabolização do fígado, por exemplo, ele passa a gastar menos energia nisso tudo, para poder compensar aquilo que a gente gastou a mais, sabe? Uhum. Então, tem isso, assim. Então, por isso que o exercício isolado, sem uma atenção à alimentação, não vai levar a gente à perda de peso. Então, é por isso... Pode falar, Murilo. Não, é só perguntar para a Ju, acho que um exemplo disso, desse último mecanismo compensatório que você mencionou, posso estar errado, me corrija se eu tiver, o coração de um atleta bate menos vezes por minuto. Eu acho que é um exemplo disso, né? O metabolismo basal mais baixo, o corpo se tornando mais eficiente e trabalhando bem com um gasto energético menor, né? Sustentando a vida daquela pessoa com gasto energético menor, né? Nesse caso, isso não quer dizer... desculpa. Não, desculpa. Eu só ia falar sobre a taxa metabólica mesmo. Isso não quer dizer que se a gente for fazer qualquer estudo, né? Sei lá, uma bioimpedância, ou que não é o melhor, mas uma calorimetria, para ver a taxa metabólica daquele indivíduo, muito provavelmente um atleta vai ter uma taxa metabólica mais alta do que uma pessoa sedentária. Porque a taxa metabólica é diretamente proporcional, como o Murilo falou, à quantidade de massa muscular que essa pessoa tem. Então, se ela faz exercício, ela tem mais massa muscular, taxa metabólica mais alta. Mas, dentro do próprio indivíduo, quando a gente vai ver dentro do próprio indivíduo, ele passa a ser mais efetivo no metabolismo dele, entendeu? Para não sair daquele gasto energético total do dia de 2.400, 600, até 3.000 calorias dia. Na verdade, a gente tem como muito... Assim, a biologia humana é incrível, né? E a gente tem maneiras de tentar compensar. Então, vamos fazer uma alegoria aqui. Então, é como você viver num mundo de fartura. Então, que você tá lá, você não tá gastando, então você tem um metabolismo mais relaxado, vamos dizer assim. Agora, de repente, você vai lá, faz um longão. É aquela coisa. O que acontece depois do longão? Fome, que aliás é uma delícia, que dá uma fome gostosa, assim. Você fica mais bodeadão, tipo, já fiz minha parte hoje, então hoje eu quero ficar quietinho. Se você tava querendo ir almoçar, você fala, não vou andando não, vou de carro. Então, isso na verdade, é isso que eu falo que eu fico vigiando depois. O exemplo clássico meu é eu voltando à academia e vou subir de elevador. É incrível, porque eu nunca uso elevador, né? Mas, até porque eu moro no 3º andar. Mas quando eu tô voltando à academia, às vezes o meu corpo, se eu não me concentrar, quando eu vejo eu tô indo no elevador. É muito louco isso. E aí eu falo, não, vai de escada, isso é seu metabolismo tá tentando te compensar, vai de escada que você só usa escada. Então, assim, são coisas assim, ou então naquela larica, né, que a gente já falou aqui em outros episódios, aquela larica pós-treino, você, como eu falei, correu uma meia maratona, eu ganhei 1.400 calorias. Gente, 1.400 calorias dá pra você resolver rapidinho, né? Você vai lá, come um pãozinho, aí come um chocolatinho, no almoço baixa uma feijoada, você já passou aí com folga essas 1.400 calorias. Então, aí a gente já começa a entender, de novo, a complexidade, né? E o porquê que a gente tem essa... Não dá para você cravar, assim, que é só você ir lá fazer atividade e vai emagrecer. Uma outra pergunta... Pode complementar, Murilo, depois eu passo para a próxima pergunta. Não, só ia falar sobre o primeiro mecanismo compensatório, que é o da alimentação, né? A alimentação vem quase como um prêmio ali, né? Pelo treino que você realizou, ou você se torna mais permissivo, né? Você acha que porque você treinou, você corre, você faz seu treino de força, você pode comer à vontade, né? E dificilmente esse prêmio
vem como vou comer 2 bananas ao invés de uma, vou comer uma maçã à tarde. Não, normalmente vem com comidas mais gordurosas, Palatáveis. ricas em açúcar, palatáveis, que são, Uhum. assim, bombas de calorias, né? Então, como o André muito bem falou, é muito fácil você ingerir 1.000 calorias a mais por dia com uma alimentação não saudável, né? Coloca uma caixa de chocolate na minha frente e pronto, acabou. Você ingeriu 1.500 calorias numa sobremesa de uma refeição. Então, é bem isso, né? Muito fácil a gente compensar dessa forma. Perfeito. Eu só ia Exatamente. fazer um comentário, Murilo, sobre aquela questão que você falou do ritmo cardíaco, na frequência cardíaca. Não que eu discorde, mas assim, isso tem também muito a ver com a adaptação do miocárdio, né? Então, a gente sabe que o coração do atleta, ele vai sofrendo ali ao longo da corrida, ele vai literalmente fazendo uma hipertrofia, né? E uma adaptação, ele vai ficando muito eficiente e isso faz com que, para sustentar ali o estado de repouso, às vezes você pega um atleta de endurance, ele vai estar lá, vai ter uma frequência de 50, 49, 45. Eu percebo isso nitidamente. Quanto melhor treinado eu tô, mais baixa fica a minha frequência. Acho que talvez não seja tanto um mecanismo compensatório, é mais uma adaptação ao próprio exercício. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, Juliana. Então, a gente está falando aqui, a gente em algum momento vai chegar a uma conclusão, mas a corrida pode atuar. Qual que é a diferença entre perder peso e você tentar manter um peso perdido? Muda alguma coisa? Como que a gente pode entender a corrida nesse contexto de manutenção de um peso perdido? Tá, então muda muita coisa, né? Então, o que a gente sabe é, assim, tão difícil, ou até mais difícil do que a gente perder peso é a gente manter esse peso perdido, né? Então, até hoje, atualmente, né, com novas medicações para obesidade, a cada dia, né, surge uma novidade, até que a gente tem melhorado nessa evolução da perda de peso, né? Mas agora, manter o peso, a gente vê que a gente tem uma estatística aí de que aproximadamente 80% das pessoas que perdem peso reganham pelo menos parte desse peso perdido dentro dos próximos 2 anos. Então, assim, é muito difícil mesmo e é uma vigilância ativa a manutenção do peso perdido. E aí que entra que a gente vê que desses 20%, quem conseguiu manter esse peso perdido é quem manteve fazendo atividade física, né? Na verdade, assim, mais de 90% das pessoas que mantêm o peso perdido fazem uma atividade física de maneira importante, e aí corrida vai ser essencial para isso, aí, ou qualquer outra atividade física que a pessoa goste, mas aqui no caso desse podcast é a corrida, com exercício resistido junto, e agora, esses 10% que conseguem manter o peso sem fazer atividade física, que é muito mais difícil, são aquelas pessoas assim que são restritas na alimentação, que nunca saem da linha, que final de semana é quase uma ortorexia ali, né? Que é aquela coisa louca, assim, uma obsessão por comer certo, que aí também não é compatível com uma vida real, né? Então, a gente vê que a corrida vai ser muito importante depois na manutenção do peso perdido, porque o que acontece, né? Quando a gente perde peso, de novo, mecanismos compensatórios, né? Então, sempre que a gente emagrece, de novo, a gente tem outras coisas que acontecem. Então, a gente tem uma tendência a diminuir a nossa taxa metabólica basal, de novo, aí a importância de manter a massa muscular para diminuir o mínimo possível dessa taxa metabólica, e a gente tende a aumentar a nossa fome, né? Então, a gente vê que quem mantém a atividade física mantém essa taxa metabólica um pouco mais alta, então consegue ali no dia a dia, com uma alimentação, claro, saudável, né, que a pessoa tem que aprender aí ao longo do emagrecimento e manter depois, talvez não tão restrita como durante o emagrecimento, mas manter um hábito saudável, essas pessoas vão conseguir manter peso a longo prazo. E o que a gente vê também é que aquela indicação da OMS, né, de fazer 150 minutos de atividade física por semana para sair do sedentarismo, geralmente não é suficiente para manutenção de peso perdido. Então, o que os estudos mostram é que pelo menos a pessoa tem que manter ali de 250 a 300 minutos por semana de atividade física para ajudar na manutenção do peso perdido. E existe uma associação direta, assim, quanto mais exercício eu faço,
mais eu consigo manter aquela porcentagem do peso que eu perdi. Então, quem se exercitava todo dia manteve mais peso do que aquele que fazia 2 vezes por semana, por mais que mantivesse essa meta aí de 200 minutos, acabava reganhando uma porcentagem, entendeu? Tipo, quanto mais eu me exercito, mais eu mantenho meu peso perdido em termos numéricos também. Legal. Interessante. É o famoso efeito sanfona, né, Juliana? É o efeito sanfona. Exato, é o melhor jeito de evitar o efeito sanfona, né? É fazendo exercício físico, que é tão comum o efeito sanfona. E, Juliana, tem uma relação do efeito sanfona com a forma como essa pessoa perdeu peso? Porque, assim, uma perda de peso saudável, gradual, que envolve também mudanças ali psicológicas, né? Muitas vezes emocionais envolvidas, né? Uma reeducação alimentar. Comparar esse tipo de perda, entre aspas, mais saudável com uma perda rápida, muitas vezes com utilização de medicamentos ou com uma dieta muito restritiva que a pessoa não consegue sustentar a médio e longo prazo. A gente tem ali uma diferença no percentual do número de pessoas que reganha esse peso depois de ter perdido? Sim, com certeza, tem muita diferença. A gente sabe assim que sempre que a gente emagrece, a gente tem que tentar fazer aquilo que mudar o nosso hábito, que nem você falou, de uma maneira que seja factível no longo prazo. Quem faz essas dietas, às vezes, malucas, né? Então, dieta da sopa, só come alface e tal, acaba perdendo peso muito rápido, mas o problema não é nem a velocidade de perda de peso, é o que ela vai perder desse peso. Então, a pessoa acaba perdendo muita massa muscular, taxa metabólica cai muito, maior chance dela reganhar. E fora que é impossível a gente se manter na dieta do alface pro resto da nossa vida. Então, a gente faz a dieta, uma dieta super restritiva, chega uma hora que a gente fala, eu não aguento mais, volta a comer que nem antes e volta a ter o peso de antes, né? Agora, quando a gente faz uma coisa orientada, gradual, uma perda de peso que pode ser rápido ou não, a depender de como, se está sendo bem feito, se a pessoa está bem nutrida, se ela está comendo aquilo que ela precisa comer, se ela está fazendo exercício. Porque às vezes essa questão da velocidade também, a gente vê que se a pessoa tinha uma alimentação muito ruim e era sedentária e ela simplesmente passa a comer melhor e começa a fazer exercícios, ela tem uma perda de peso rápida, sabe? E isso não quer dizer que ela vai ganhar rápido por causa disso, mas isso tem a ver com como que ela manteve a composição corporal dela, se ela vai conseguir manter todas as mudanças que ela fez durante a perda de peso, ela vai ter que manter isso para sempre, praticamente, porque a gente sabe, inclusive você citou as medicações, né, que a obesidade é uma questão crônica, né? Infelizmente, o nosso corpo, ele sempre quer voltar ao nosso peso máximo, infelizmente. Então, é uma luta contínua, né? Assim, não é para desestimular, é lógico que isso é factível, e as medicações para obesidade hoje vieram para ajudar nisso, porque realmente é muito difícil, às vezes, se manter, né, nessa regra, nesse hábito alimentar saudável. Então, pessoas que têm uma obesidade mais extrema, às vezes precisam de medicação a longo prazo mesmo, até para continuar nesse novo estilo de vida, sabe? Para conseguir continuar comendo menos e tal. Uma coisa que eu acho que vai um pouco em linha em relação a essa questão da manutenção, que eu quero aproveitar para fazer o link aqui, é que a pessoa, quando ela tem a corrida, e principalmente, e acho que isso é um ponto muito importante, a depender da relação que ela tem com a corrida, ela pode ser uma fonte de motivação, pode ser uma fonte de desafio saudável, pode ser uma fonte de fazer essa pessoa querer evoluir na corrida. E aí a gente sempre fala assim, performance não necessariamente tem a ver com saúde. Às vezes eu acho que assim, você tem a performance e você tem a saúde. Tem momentos em que elas têm intersecção, tem momentos em que elas destoam uma da outra. Mas eu acho assim, imaginando um cenário aqui, depois eu quero ver se a Juliana concorda. Uma pessoa que estava lá com a sua obesidade, fez lá um plano alimentar, passou numa consulta com a doutora Juliana, usou medicação se tiver indicação, que aliás não tem problema nenhum, a gente não pode demonizar as medicações que estão aí para ajudar. Que bom que a gente tem um arsenal melhor para isso hoje em dia. E aí ela perdeu o peso e de repente ela começa ali a bater RP no 5K, no 10K, na meia maratona. Na minha cabeça, posso estar equivocado,
essa evolução na corrida e a pessoa vai ganhando mais gosto pela corrida e ela vai vendo os próprios resultados, é sim uma forma de motivação para que quando ela faz partir para essa fase de manutenção, acho que o ponto é esse, né? Não sei se a Juliana pode concordar ou discordar, mas assim, o tratamento da obesidade, como ela já falou, é uma doença crônica, ou seja, você não vai, eu era obeso, não sou mais, agora não preciso mais me preocupar com isso. Infelizmente não é assim, né? Você perdeu peso, então você teve ali sua perda, você chegou no seu peso ideal, agora você está numa outra fase do tratamento, que é o tratamento da manutenção. Então, para essa pessoa que está ali, chegou na fase da manutenção, a corrida é uma excelente forma, e, de novo, a depender da relação que essa pessoa tem com a corrida, de se manter ali, de continuar em busca do seu RP, ou continuar em busca da sua performance adequada, né? E aí eu acho que talvez isso explique um pouco dessa discrepância em termos de evidência científica que a gente tem para perda isoladamente e para manutenção. Uhum. Sem dúvida. E se a pessoa vê, primeiro que para ela ir melhorando na corrida, batendo RP, ela definitivamente tem que continuar com uma alimentação saudável, com um plano de treino, né, a longo prazo. Então, ela de fato mudou a vida dela, né? E isso é extremamente importante para a manutenção do peso perdido. Além do que a gente vê que se a pessoa se sente ali, né, confiante de que ela está melhorando na corrida, de que ela é capaz, de que ela colocou ali, né, tomou essas rédeas na mão dela, da vida dela, do exercício, e ela se sente bem, ela se sente motivada, se sente mais bonita, eventualmente, com uma autoestima melhor, isso vai refletir em todas as outras coisas, e isso é muito importante na manutenção de peso a longo prazo também, né? E ela vai se sentir capaz nesse sentido também, não, de eu consigo manter meu peso, eu consigo aqui me organizar, né? E fora que quando a gente faz exercício, por a gente ter diminuição de diversos mecanismos inflamatórios, a gente tem melhora de bem-estar, aumento de endorfina, então ela tem mais vontade de viver a vida, de se planejar, tem mais vontade de comer alimentos saudáveis, então, sem dúvida nenhuma, a corrida pode ser um excelente mecanismo de mudança de estilo de vida e manutenção desse peso perdido a longo prazo, sem dúvida. Perfeito. É um ciclo, né? A gente começa a correr, começa a ver resultado, muda alguns outros hábitos na nossa vida e a gente vai se motivando, vai melhorando a nossa performance, começa a bater RP, começa a criar um novo objetivo, aumentar a distância. A gente não quer mais deixar de ter essa autoconfiança, essa autoestima, essa qualidade de vida e praticamente todos os outros pontos andam juntos, né, e vão se alinhando. E o oposto também é verdadeiro, né? Agora, a gente também vê, né, e acontece com a gente também, de repente, por algum motivo, de repente uma lesão, a pessoa fica afastada dos treinos, é muito comum que outros pontos da vida daquela pessoa também acabem saindo um pouquinho dos trilhos, né? Muito normal. Então a gente fica ali 2 semanas sem treinar direito, a gente fala, já não tô treinando bem mesmo, também vou comer mal, vou dormir mal, vou ficar assistindo minha série até de madrugada, e tudo bem se eu só dormir 4 horas essa noite, e tudo sai um pouquinho dos trilhos, né? O oposto também é verdadeiro. E aí, né, mais uma vez, como o André muito bem falou, a gente não tá aqui para puxar a sardinha para a corrida, né? Mas a gente mencionou a corrida aqui como trazendo esses benefícios e motivando a pessoa não só a se manter ativa, mas melhorando outros aspectos da vida. E aí a importância de você escolher um exercício que você goste, né? A gente já, acho que é quase um consenso aqui entre nós, que é muito importante para a perda de peso de forma saudável, né? A perda saudável de peso, a pessoa ter o exercício físico associado a outras questões, né? O exercício aeróbico, o exercício também resistido, o exercício de força, mas mais importante do que isso, aliás, mais importante do que isso não, mas na hora de você escolher qual exercício você vai realizar, é você escolher aquilo que te traz satisfação, aquilo que você gosta, né? Nós somos apaixonados pela corrida, então é claro que a gente sempre vai falar, pô, tenta a corrida, é super legal, né? Mas você tem que escolher aquilo que te faz bem, aquilo que você vai conseguir levar para o resto da sua vida, aquilo que vai perdurar, aquilo que você vai conseguir praticar a médio e longo prazo. Isso é o mais importante. Perfeito. Sem dúvida. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para Juliana, mas antes eu quero convidar a todos aqueles que ainda não curtiram esse vídeo, que ainda não se inscreveram no nosso canal, o pessoal que acompanha a gente pelo Spotify, que inclusive é a maioria,
e não nos segue pelo Spotify, agora é a hora de você ir lá. A gente tenta trazer um conteúdo, modéstia à parte, de qualidade, embasado cientificamente, trazer convidados que possam falar sobre corrida fora da questão opinativa, né? Então, esse apoio de vocês é fundamental. E também falar do nosso Instagram, que a gente leva sempre conteúdos inéditos que vão além desse podcast. Então temos pelo menos 2 Reels semanais que são verdadeiras pílulas de conhecimento. E para aquelas pessoas que realmente gostam, para quem, assim como a Juliana, está ajudando a gente, é apoiadora, tá, gente? Temos aqui uma convidada que é apoiadora. Sim. Uma das primeiras apoiadoras, para manter o clima saudável dentro de casa aqui. Não, brincadeira, eu espero que ela apoie. Também o trabalho é muito bom, porque é muito bom. Exatamente, eu espero que ela apoie. Porque senão ela não ia apoiar, não. Se não fosse bom, não ia. Exatamente. Desculpa, mas eu não gostei. Para aquelas pessoas que realmente gostam do que a gente faz aqui, lembrando que é um projeto totalmente independente e, por enquanto, ainda deficitário. Então, quem puder, tem o link aqui na descrição, entra lá no nosso Apoia-se. Lembrando que a gente tem episódios bônus mensais, já temos 2 episódios gravados. E vamos continuar aí sempre com o apoio daquelas pessoas que estão dispostas a ajudar aqui o podcast. Então, a pergunta que eu tenho para fazer... Aliás, Juliana, perdão. Fala o seu Instagram. Quem ainda não acompanha a Juliana, agora é a hora também, que tem conteúdo de qualidade. Ele fez um post que a gente vai até falar aqui essa semana sobre o ambiente obesogênico. Eu achei super legal para tirar um pouquinho Às vezes a gente olha para a obesidade e fala assim, essa pessoa coloca muita culpa no indivíduo, essa pessoa come de forma inadequada, essa pessoa não está sabendo se organizar, essa pessoa está tomando decisões ruins de alimentação, mas a gente não fala do ambiente, é justamente o que ela falou nesse post. Então, agora é hora também de acompanhar a Juliana. Qual que é o seu Instagram? Juliana Rocha, _endocrinologista. Bom, lá... é um lugar pequeno que eu tento falar sempre isso, coisas baseadas em evidência e tento desestigmatizar a obesidade, o uso das medicações, que isso vem só para ajudar e a gente entende cada vez mais mesmo que enfim, tem tanto mecanismo biológico associado ao ganho de peso que não é simplesmente um coma menos, exercite mais. Tem muita coisa para ser trabalhada aí. E muita coisa que a gente pode ajudar. Maravilha. Então, por lá, se quiser saber mais. Legal. Então, assim, a pergunta que eu tenho agora é a seguinte. O que a gente tem aqui? Qual é a diferença entre emagrecer, então olhar para a balança e falar, perdi 5 quilos, e se tornar uma pessoa mais saudável por meio do exercício? Eu acho que a gente falou muito até agora de perda de peso, né? Então, exercício isolado não é capaz de levar à perda de peso. Mas a gente sabe que exercício isolado, então, assim, até de novo citando trabalho, né? Sempre baseado em evidência, mas assim, indivíduos com obesidade que têm o mesmo peso, né? Aí um grupo que faz exercício, outro grupo que é sedentário, eles avaliaram esse grupo, pegaram ali e fizeram uma ressonância abdominal e viram para ver gordura abdominal. E o que eles viram? Mesmo que eles tenham exatamente o mesmo peso, quem faz exercício tem uma menor porcentagem de gordura visceral. Então, que é uma gordura altamente inflamatória, que aumenta risco cardiovascular. Então, o exercício, ele não simplesmente isolado, não vai levar à perda de peso, mas ele melhora muito a composição corporal e melhora todos os outros aspectos biológicos do nosso corpo. O que a gente vê, assim, que uma coisa eu tenho obesidade, sobrepeso, quero perder, sei lá, 10, 30 quilos, quero esteticamente falando. Mas não necessariamente a gente precisa normalizar, né, dentro do IMC lá, que normal é até 25, a gente não precisa normalizar o peso dessa pessoa para ela ter o benefício do exercício físico. Então, isso eu falei um exemplo, né, que é a diminuição de gordura corporal, mesmo sem perder 1 grama de peso, diminuição de gordura visceral, desculpa. E outra coisa, assim, que já está muito bem estabelecido nas revistas de cardiologia, que a gente vê que, às vezes, perdas de 2 a 3% do peso corporal já é capaz de melhorar diversos parâmetros metabólicos, e que a gente sabe que perder, assim, 5 a 10%
de fato já gera mudanças metabólicas, inflamatórias importantíssimas. Então, se a gente pensar naquele indivíduo que era obeso, que precisa, para normalizar IMC, precisa perder 50 quilos. Mas se ele perder ali, vamos supor, se ele pesa 120 quilos, se ele perder de 6 a 12 quilos, ele já melhora muito a sua condição metabólica, diminui muito a inflamação, melhora muito a ação da insulina, então diminui a resistência insulínica, melhora colesterol, melhora a pressão arterial, melhora a glicemia e muitas vezes até tem remissão de algumas dessas doenças, mesmo não normalizando o peso, entendeu? Então o exercício atua em tudo isso, e muitas vezes pequenas perdas ou sem perda nenhuma a gente já tem melhora de todos esses parâmetros. Então acho que isso é bem importante, assim, pensar em todos os outros benefícios que o exercício traz, né? Mesmo que a gente não perca nada. Então, falando mais especificamente, né? A gente sabe que o exercício é como se a gente tomasse um remédio que atua em várias doenças metabólicas. Então, a gente sabe que exercício ajuda a controlar a glicose no sangue, ajuda a diminuir índices de pressão arterial, ajuda a controlar colesterol, diminui risco cardiovascular, diminui risco de morte por todas as causas, diminui até a incidência de alguns tipos de cânceres, justamente, mesmo quando nesses estudos foi depois normalizado, avaliado pelo peso, né? Assim, então, mesmo aqueles indivíduos que eram obesos, que faziam exercício, que não perderam peso, tiveram menor incidência de 10 tipos de cânceres. Depois eu mando também a referência para vocês. E falando especificamente da corrida, né, tem um estudo também do Colégio Americano de Cardiologia que mostra que corredores, especificamente, comparados a não corredores, têm 30% menor risco de mortalidade por todas as causas, por qualquer causa, e 45% menos chance de morrer por causa cardiovascular. Então, assim, o exercício não é só perda de peso, não é só disso que a gente se trata quando a gente estimula alguém a fazer exercício. Ele não vai perder peso isolado, mas ele vai ser imprescindível para manter esse peso perdido, manter todos os benefícios adquiridos com a perda de peso também. E além de atuar em tudo isso que a gente falou, que eu acabei de falar aqui. Que interessante. E, Ju, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo muito na minha prática como profissional de educação física, às vezes algum cliente, algum aluno buscando perda de peso, ele não vê ali na balança, né, uma redução tão significativa, mas quando a gente faz uma avaliação física, a gente percebe uma mudança muito drástica na composição corporal, né? Isso acontece muitas vezes nos primeiros passos ali de uma perda de peso, né? Ali ganhando massa muscular, perdendo gordura, e aí o peso total do corpo dele não muda de forma tão significativa. Para esse indivíduo, ele também vai colher os frutos, né? Assim, Sem mesmo que não dúvida. haja uma redução do peso total dele, mas vamos supor que ele tenha perdido 4 quilos de gordura, né? Mas na balança às vezes só perdeu 2 quilos, ele também, né? Vai colher todos esses outros benefícios, porque o mais importante é essa perda de percentual de gordura, certo? Exatamente, é a mudança da composição corporal, né? E já colhe todos esses benefícios que a gente falou, mesmo que o peso dele seja exatamente o mesmo. Sem dúvida, Legal. Mariana, sem dúvida. Maravilha. Bom, um outro ponto que eu acho que também a gente já falou aqui sobre outros aspectos desse ponto, mas que a gente sempre fala assim, a corrida não combina com pressa. Esses dias até um ouvinte mandou no Instagram para mim que ouviu essa frase e gostou, né? Que a gente sempre fala quase todos os episódios. E eu acho que tem muito a ver com um processo que eu imagino que bata também nessa parte de emagrecimento, de saúde como um todo, que é a diferença entre a intensidade. Então, a pessoa começou a correr agora. Vou fazer um ciclo perfeito para maratona. A pessoa vai lá, faz 16 semanas, bate o RP, classifica para Boston, beleza. E aí depois ela fala assim, beleza, pega a medalhinha de Boston, coloca na prateleira e vai viver a vida dela. Qual que é a diferença entre esse cenário e o cenário da pessoa que vai ali? Como eu citei o exemplo, eu falei no episódio de meia maratona da Renata. Renata é a irmã da Juliana. Que tá lá, começou a correr, correu 5, correu 10, saboreou a primeira São Silvestre, saboreou a primeira meia maratona, correu agora a segunda meia maratona e vai vivendo esse processo ao longo do tempo e tendo longevidade na corrida. Dá pra gente falar que do ponto de vista de emagrecimento, do ponto de vista metabólico, este segundo cenário é mais recomendado?
Sem dúvida, né? Aliás, todos os estudos que mostram benefício avaliaram indivíduos que foram consistentes nessa atividade física, né? A gente vê que é isso, você, né, faz essa intensidade e tal, e você voltou ali para o sedentarismo, você voltou, perdeu os benefícios. É claro que se você mantém uma boa massa, você ainda, claro, você ganhou, tem uma boa massa muscular, mas isso, a gente fica ali parado, a gente perde aquilo que a gente conquistou. Então, é essencial para manter tudo isso que a gente falou aqui de benefício, é a constância do exercício físico. Então, muito mais vale essa coisa mais, talvez uma progressão mais lenta, uma coisa que você vai aos poucos melhorando sua performance, tanto para evitar lesão, como também para você manter isso ao longo da vida. E aí também é importante, como o Murilo falou, de escolher uma atividade física que você gosta, né? Perfeito. Porque você vai precisar manter para sempre para colher todos esses benefícios. E se for algo que você não mantenha, infelizmente o regresso é muito rápido, né? Muito mais rápido do que o processo de perder peso, de ganhar massa muscular, né? Então, o destreinamento ele acontece numa velocidade muito, muito alta, né? Então, se você não conseguir manter ali a sua rotina de exercícios de forma constante, você vai perder os benefícios ali de forma bem rápida. Exato. Exatamente. É o famoso corredor fogo de palha. Né? O cara que, de repente, o cara tá lá completamente apaixonado, mas e para, e depois de 5 anos ele tá lá de novo sedentário e tudo mais. Bom, pra gente não fugir do título do episódio, eu vou fazer a pergunta então, e depois eu queria que você falasse, Juliana, sobre assim, quando aparece alguém com obesidade no seu consultório, como que o exercício físico, além da corrida, se encaixa nesse contexto. Mas para a gente não fugir do título do episódio, correr emagrece? Então, assim, a resposta, como a gente já pôde perceber depois dessa ampla discussão que a gente fez, depende, né? Varia aí correr isoladamente ou fazer qualquer outro exercício isoladamente, sem se atentar à alimentação, não emagrece. Agora, num processo de perda de peso, sempre... Então, número 1, assim, o que a gente sabe? A gente consegue perder peso só com dieta, sem fazer exercício físico. Então, a gente gerar esse déficit calórico aí e com alimentação, comer menos e não fazer nada de atividade física. Consegue. Mas a gente não consegue perder peso só com exercício isolado, sem mudar nada, ajustar a nossa alimentação. Agora, a gente sabe que, concluindo isso que a gente falou, né? Então, quem perde peso fazendo exercício físico é aquela pessoa que vai manter uma melhor massa magra, vai manter uma melhor porcentagem ali uma menor porcentagem de gordura corporal, e vai ser quem vai manter o peso perdido a longo prazo, quem vai ter melhor resultado, tanto durante a perda quanto a manutenção. Então, é isso. Para emagrecer, precisa de déficit calórico via alimentação, mas precisa também da atividade física, para a gente ir contra esses mecanismos de defesa que o corpo lança a mão quando a gente emagrece, e para manter o peso perdido depois, que é uma fase ativa de tratamento, como o André bem disse também. Muito bom. Eu acho que até a gente pode aproveitar, Juliana, a gente acabou falando pouco, assim, a gente falou, mas não muito assim, de alimentação, assim. Acho que até assim, de repente, colocar algumas dicas práticas, assim, e dizer que a alimentação, no fim das contas, é o mais importante, né? Exatamente. Para perda de peso, sim, a alimentação é o mais importante. Como a gente começou falando no episódio, a gente precisa de cerca de 500 a 1.000 calorias de déficit por dia para conseguir ter uma perda de peso significativa, mas é importantíssimo também a gente não fazer dietas extremamente restritivas, né? Então, dieta que tira um grupo alimentar, então, às vezes tira completamente o carboidrato, tira completamente a gordura da alimentação, porque a gente vai conseguir perder peso ali inicialmente, mas não vai conseguir manter isso a longo prazo e vai acabar reganhando peso. Então, o ideal é a gente fazer uma dieta que seja o mais saudável possível. Então, comer de tudo com uma menor densidade calórica no dia. Então, imediatamente, quando a gente para de comer muito ultraprocessado,
muita comida na rua, muita, né, coisas calóricas em geral, dessas, principalmente industrializados, e troca tudo isso por comida de verdade, por arroz, feijão, verduras, legumes, frutas, vegetais, a gente imediatamente já está diminuindo a quantidade de calorias ingeridas no dia, já está aumentando a quantidade de fibras na nossa dieta, que já aumenta muito a nossa saciedade, e já está melhorando todos os parâmetros metabólicos, gerando um déficit calórico, e é assim que a gente vai perder peso, né? Então, com comida de verdade e com uma organização alimentar também para manter um aporte proteico, para ter uma perda de peso saudável, com manutenção de massa magra, e também para evitar deficiências nutricionais, né? Que hoje a gente tem visto bastante também com às vezes, dietas muito restritivas, ou até pessoas que eventualmente estão usando medicação por conta própria, que infelizmente isso tem acontecido com muita frequência, que aí não usam a medicação, né, para perda de peso de maneira correta e não conseguem comer nada, ou então só comem aquilo que realmente consegue comer mesmo sem fome, né? Então consegue comer chocolate, bolacha recheada, e a pessoa acaba perdendo peso, mas você vai ver, ela está de fato desnutrida, assim, né? Então é importante a gente atentar à qualidade dessa alimentação. E se a gente come mais fruta, verdura, legume, imediatamente a gente já vai conseguir fazer esse déficit calórico, tirando esse monte de industrializado e ultraprocessado que, infelizmente, a gente tem tanta oferta atualmente. Vai lá, Murilo. Duas coisinhas. Agora falando sobre os ultraprocessados, né? Eu lembro que quando o André falou sobre a questão, as várias questões, né, que envolvem a perda de peso, ele mencionou, né, a questão socioeconômica também, né? E, infelizmente no Brasil, né, com um percentual da população vivendo em situação de pobreza, né, a gente sabe que infelizmente alimentos ultraprocessados muitas vezes são muito mais baratos do que alimentos saudáveis, né? A gente se alimentar bem custa mais caro normalmente. E a gente sabe que isso pode ser uma barreira também na perda de peso, né? Então, quantas vezes a gente não vê na rua alguém no horário do jantar comendo um pacote de salgadinho, comendo um pacote de bolacha recheada, porque o custo desses alimentos normalmente é mais baixo, né? E uma outra questão que eu ia mencionar é que na minha prática profissional também, muitas vezes quando um novo cliente vem até mim com o objetivo de perda de peso, né? Ele fala, olha, eu quero treinar com você 3 vezes na semana, quero correr 3 vezes na semana, ou quero fazer aulas de personal com você 3 vezes na semana porque eu quero emagrecer. E aí vem a hora da verdade, né? Que eu preciso contar para ele que não vai ser o suficiente, né? Que só o exercício 3 vezes na semana não vai dar conta desse objetivo, que ele precisa associar isso a uma alimentação saudável, né? E muitas vezes as pessoas até desistem, né? Se elas não têm ali esse objetivo muito, muito forte na vida delas, elas acabam desistindo, porque você incorporar uma rotina de exercícios 3 vezes na semana é muito mais fácil do que você mudar hábitos alimentares, né? Porque hábitos alimentares, para mudá-los, você tem que ter ali uma mudança, na verdade, diária, né? E muitas vezes por dia. A gente se alimenta mais de uma vez por dia normalmente. Então, é muito mais difícil do que você só treinar 3 vezes na semana, 1 hora cada uma das vezes. Então, é algo muito mais complexo. Sem dúvida. E são hábitos que se formaram ali muitas vezes desde a infância, né? E para a gente mudar uma vida inteira. E outra, não são só questões de fome e saciedade, né? Existem questões como o André falou no começo, você também falou, questões culturais, questões emocionais que acabam caindo em cima da comida, né? Então, tem muita coisa, né, para a gente pensar em mudar a alimentação. E de maneira nenhuma é isso que eu tô falando, né? Eu falei tem que mudar a alimentação e tal, mas assim, isso é muito difícil mesmo. E por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Não é fácil. Longe de estar fácil. E essa questão dos alimentos ultraprocessados é verdade. Infelizmente, eles são muitas vezes mais baratos do que a comida, né? Arroz, feijão. E aí que precisa entrar política pública, né? Para taxar mais esses alimentos ricos em açúcar, em gordura. Aí é uma outra briga que até as sociedades, até de endocrinologia, de obesidade brasileira, estão indo bastante atrás disso agora, que é bem interessante. Eu sou um pouco, não vou dizer radical, porque eu não acho que é radical, mas eu acho que, por exemplo, um pacote de bolacha recheada devia vir que nem um cigarro, assim, uma imagem bem feia do tipo assim, este alimento é danoso para a sua saúde, porque não tem nenhum benefício.
Não tem. É claro que também a gente tem que pensar na questão emocional, na questão, né? Eu comia isso quando eu era criança, na casa da minha avó. Tem essas coisas e também não é um veneno, né? Mas assim, tudo é uma questão de quantidade. Como que aquilo entra na sua vida, não ser a base da sua alimentação. Tem que ser um consumo consciente, né? Não Exato, é óbvio que inconsciente. eventualmente eu não você sei vai querer que comer um ponto... hambúrguer e tudo bem, sabe? Eu não sei até que ponto existe um consumo consciente de bolacha recheada, porque eu acho porque falando sério agora, pode parecer maluquice, mas por exemplo assim, por que não existe consumo consciente de cigarro, por exemplo? Porque você é uma coisa que sabidamente causa dependência. Então você não vai fumar de forma recreativa. Você vai começar a fumar, depois de um tempo você está fumando porque você precisa fumar. E eu acho que, não exatamente dessa forma, mas eu acho que o alimento ultraprocessado é um pouco parecido, assim. Você não come a bolacha e fala... eu falo isso por conta própria, assim. Eu nunca fui de comer, mas se eu começar a comprar... Comprei uma semana, na segunda semana, na terceira semana eu vou falar, cadê minha bolacha recheada? Entendeu? Porque você cria... Porque é bom demais. Não, mas existe um mecanismo mesmo que tem sido cada vez mais estudado, de que os alimentos ultraprocessados têm essa capacidade de uma inflamação hipotalâmica, hipotálamo, uma região do nosso cérebro que controla a nossa saciedade, e de que tem uma maior inflamação ali naquela região, e que é capaz, quando a gente consome muito, que é capaz de inibir a nossa saciedade. Então, de fato, quanto mais a gente come, mais a gente quer comer, e a gente tende a ingerir mais caloria, e é um alimento pobre nutricionalmente, então não sacia. Terrível. É realmente um ciclo vicioso. Claro que não é a mesma coisa que, né, usar qualquer droga, mas é assim, não dá pra gente fazer essa comparação. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, realmente, assim, sabe? E ser esporádico, tô com muita vontade, vou comer um. E uma coisa, acho que mais importante ainda, é pensar que eu não sei por que a gente tem essa na cabeça, né, que comida de criança é essa coisa, né? Várias vezes eu pergunto, mas por que você tem esse alimento em casa? Porque eu tenho filho pequeno, precisa ter bolacha recheada. Não, né? Lembrar que é na infância que a gente constrói os nossos hábitos alimentares. Nossa. E comida de criança é arroz, feijão, fruta, verdura, legume. É comida de verdade. Comida de ser humano. Tem que comer essas coisas, não faz nenhum sentido. Não, perfeito. Então, assim, eu queria aproveitar então, que a gente está falando de alimentação, a gente falou de questões socioeconômicas, a gente falou de saúde pública. Então, assim, pelo o que eu imagino, Juliana, que assim, chega uma pessoa querendo emagrecer. Você fala assim, tá bom, eu vou correr. É muito simples, é simplificar uma coisa extremamente complexa. Então, quando alguém chega com esse desejo ou com essa necessidade, porque ela já está hipertensa, diabética, com colesterol alto, com gordura no fígado, enfim, você tem um plano de cuidado. E dentro deste plano tem o exercício físico, que pode ou não ser a corrida, mas tem todas essas outras coisas, certo? Certo, exatamente. Todas as outras coisas. E a gente sempre vai começar com orientação alimentar. É a base da perda de peso, né? Mas eu sempre também sou fã de atividade física, faço exercício todo dia e sei de todos os benefícios metabólicos, então eu sempre vou estimular meu paciente a fazer atividade física, porque ele vai ter mais sucesso nessa perda de peso, sem dúvida nenhuma. Vai ser uma perda mais rápida, mais saudável, e que ele vai conseguir manter. Então, mas tem que ter mudança na alimentação. Não existe perda de peso sem mudar a alimentação. Isso eu acho que pode ficar bem claro aqui. Maravilha. Então, assim, acho que partindo para as conclusões, não sei se o Murilo tem alguma consideração, vai lá. Só fazer uma adenda aqui, a gente falou sobre alimentação de criança, né, que muitas pessoas falam, não, tem que ter bolacha em casa, tem que ter salgadinho em casa, porque eu tenho filha ali pequeno. E outro ponto também, né, se eu estiver enganado, Juliana me corrija aí, mas se uma criança é obesa, a chance dela se tornar um adulto obeso é muito grande, né? Ou mesmo que ela emagreça, a chance dela ter recaídas, porque a construção das nossas células adiposas, se não me engano, acontece durante a nossa infância, né? Então a gente vai ter uma propensão muito maior de ganhar, de se tornar um adulto com sobrepeso ou obesidade, se a gente foi uma criança com sobrepeso ou obesidade. Então, assim, o cuidado ele deve ser redobrado com as crianças, né? Sem dúvida, exatamente.
mais de 70% das crianças obesas serão adultos obesos. Exatamente. Então a gente Olha tem só. que cuidar Isso desde a infância. É isso mesmo. Maluquice, é. A gente que tem nosso filho, a gente tá nessa fase de a gente ficar... A gente se preocupa muito, né? Assim, obviamente, porque é algo que a alimentação é muito importante, né? E você construir... Uma coisa que a gente acabou não falando, né? Que é a questão da cultura alimentar. Então, você vai para os Estados Unidos, a gente vê aquela catástrofe, né? Na população, acho que... Não lembro exatamente os dados, mas mais de 50% é obesa. É uma coisa assim, né? E o Brasil, infelizmente, está indo por esse caminho. Aí você vai para a Itália, por exemplo, e você não vê gente obesa, né? Porque o italiano olha para, pelo menos, não conheço a Itália inteira, mas aonde a gente foi, nos chamou muita atenção, né? A quantidade de obesos é muito inferior, né? Só que a diferença é que você não vê bolacha recheada, porque ele come a comida que a avó fazia, que aprendeu com a avó da avó, que aprendeu com a avó da avó. Ou seja, a cultura alimentar está muito consolidada lá. Então o ultraprocessado não consegue entrar, né? Então, assim, o ambiente é muito importante. Mas, enfim, acho que partindo para as conclusões, eu concordo com o que a Juliana falou, acho que depende. E eu acho que o grande desafio para aquela pessoa... antes eu pensava que vir para a corrida só para emagrecer era um erro. Hoje eu não penso exatamente assim. Eu acho assim, se a pessoa quer emagrecer, ela tem esse desejo, ou por necessidade, ou que seja por estética, tá tudo certo também. A pessoa tem todo o direito do mundo de querer se sentir melhor. E você tá indo pra corrida, tá vindo pra corrida só pra emagrecer, ok, mas não negligencie todos esses outros aspectos que a gente falou aqui. Então, procure um profissional que eventualmente vai te ajudar a entender a parte, se precisa de medicação, te orientar em relação à parte nutricional, ou mesmo veja eventualmente questões emocionais que podem também, né? A gente não falou, mas questões emocionais também têm uma relação muito importante aí com o comportamento alimentar. Então, assim, a corrida pode ser um instrumento poderoso, pode ser um grande aliado, mas definitivamente não é a bala de prata aqui nessa história. Então, assim, acho que eu concluiria dessa forma. Concordo, eu acho que... Acho não, né? A gente sabe ali que a perda de peso é uma questão matemática, envolve ali um déficit calórico, mas por trás desse déficit calórico a gente tem uma série de outros fatores, é uma questão multifatorial, né? O exercício ele é fundamental para uma perda de peso saudável, né? E para manutenção da perda que aquele indivíduo conquistou, mas isoladamente o exercício físico ele não é capaz de promover uma perda de peso significativa, né? Então é muito importante que você associe isso com uma alimentação saudável, e para ter essa alimentação saudável você precisa analisar uma série de outros fatores, o que está fazendo com que você não consiga ter essa alimentação saudável, balanceada, que te leve à perda de peso. Sim, exatamente. Eu acho que, para não repetir tudo que vocês falaram também, então, emagrecer correndo é possível, mas a gente precisa associar a alimentação ajustada e lembrar de todos os outros benefícios que o exercício físico tem, né? Então, hoje em dia a gente sabe que o músculo é uma glândula endócrina, e o único jeito da gente ativar essa glândula é mexendo o músculo, né? Fazendo exercício físico. Então, a gente sabe que ele libera diversas miocinas quando a gente estimula esse músculo, que tem poderes anti-inflamatórios, que diminui, que até tem alguns estudos mostrando prevenção de demência, melhora de cognição. Então, fora tudo isso que a gente falou da parte metabólica. Então, exercício, assim, independente se você quer ou não perder peso, você precisa fazer atividade física para viver mais, melhor, com qualidade de vida, para ser um idoso lá na frente que consegue andar sozinho, sair na rua, fazer suas coisas, ter liberdade, né? Então, independente de qualquer coisa, o exercício é vital, né? A gente foi feito para fazer exercício e não para ficar parado. Com certeza. Maravilha. Olha, muito obrigado, Murilo. E muito obrigado, Juliana. Essa foi a segunda participação, mas espero que você venha mais vezes, porque eu acho que tem muito a contribuir, assim. Essa é uma discussão que ela é muito ampla, muito complexa, então a gente vai pensar aí numa nova pauta para trazer todo o seu conhecimento novamente. Obrigado.
Obrigada, adorei ter participado. Acho muito legal quando a gente pode discutir as coisas, né, que parecem simples se a gente for, é só fazer isso que, né, mas não é, tem muita coisa envolvida e às vezes a gente explicar, às vezes parece que mais complica do que ajuda, mas não, quando a pessoa tem informação, ela sabe, não tá dando certo por causa disso, então eu preciso melhorar isso que eu não tô melhorando e vou atrás de melhorar e ajuda muita gente aí não desistir do processo, né? Adorei participar, obrigada pelo convite, podem me chamar mais vezes que eu vou estar aqui para a gente falar de outros temas, tem muita coisa legal para discutir mesmo. Muito obrigada por terem me chamado. Adorei. Boa, obrigado, Juliana. E assim, se fosse uma questão simples, a gente não teria taxas tão altas, né, de pessoas com sobrepeso e pessoas obesas. E a gente sabe que uma boa porcentagem dessas pessoas queria ser mais magra, né, gostaria de emagrecer e muitas vezes não consegue, né? Então, se fosse simples, a gente teria uma porcentagem muito menor de pessoas acima do peso e aquelas que queriam emagrecer, todas estariam magras, né? Então, é muito mais complexo mesmo e a gente espera aí ter trazido informações bem relevantes para os nossos ouvintes acerca do papel da corrida para essa perda de peso, todos os fatores que a gente deve considerar durante esse processo de emagrecimento. E é isso, então até uma próxima. Obrigado aí mais uma vez, André, Juliana, e foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, pessoal. Até. Até.